na parte de quarta-feira, 4 desculpas. Você tem desculpas para não fazer o trabalho de Deus? Lembre-se, Deus dá livre-arbítrio para todo ser humano. Você pode escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Você pode escolher dizer sim ou dizer não para um chamado divino. Mas lembre-se que dizer não para Deus, dizer não para o Criador dos céus e da terra, traz consequências. Vamos conhecer as desculpas que Moisés deu. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 4 e vamos ler os versos 1 até o verso 17. Vejam as desculpas de Moisés. Verso 1, Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés estava dialogando com Deus, dizendo: o povo não vai crer em mim. Eu vou falar que o Senhor me enviou, mas eles não vão acreditar. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Queridos, Deus fez milagres a Moisés para que ele acreditasse. Deus faz milagres também na sua vida. Nós não precisamos viver de milagres. Nós precisamos viver de íntima comunhão com Deus. Mas os milagres ajudam sim a fortalecer a nossa fé. E aqui diz o verso 5: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Novamente, Deus está falando que ele é um Deus de aliança. Verso 6, disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. Ou seja, Deus fez o milagre da vara, que se tornou em cobra, e depois voltou a ser vara. Deus fez o milagre da mão, que ficou leprosa e depois foi curada. Deus fez milagres para fortalecer a fé de Moisés. Verso 8: e acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma desculpa: eu não sou eloquente, eu não sei falar. Meu querido irmão, Moisés disse que ele era pesado de língua. Ele talvez tinha um problema de gagueira, eu não sei, mas ele era pesado de língua, pesado de boca. Ele não falava com facilidade, ele não era um eloquente pregador, mas Deus não aceita desculpas. Você pode dar desculpas, mas isso não significa que Deus vai aceitar as desculpas. Deus foi insistente. Deus tentou convencer Moisés. Assim como Moisés usou argumentos para se desculpar, Deus usou também argumentos para convencer Moisés. Verso 11, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus chama e Deus capacita. É óbvio que a humildade de Moisés fez com que ele se sentisse incapaz para o chamado divino. Mas Deus está dizendo: eu capacito aqueles que eu chamo. Por isso ele está dizendo: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Portanto, meu querido irmão, quando você for levado perante juízes, reis e presidentes e congresso,
quando você for levado diante do povo para falar, o Espírito Santo vai colocar na sua boca a palavra. Deus vai falar através da sua boca. Quando você está pregando a mensagem de Deus, é o Espírito Santo que está falando. Você entende isso? Você se torna um canal de bênção. Você é um instrumento nas mãos de Deus, na salvação das almas. Verso 13, ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Em outras palavras, Moisés disse no verso 13, envie outro, escolha outro. Ora, Deus não aceita o não. Você pode dizer não para Deus, mas não significa que Deus vai aceitar o não. E o verso 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, ele se alegrará em seu coração. Mais uma vez, Deus mostra a sua presciência, a presciência divina, falando que Arão estava vindo ao encontro de Moisés. Deus vê as coisas de perto e de longe. Deus vê as coisas do passado como se fosse hoje. Deus vê as coisas presentes e Deus vê as coisas do futuro como sendo hoje. E o verso 15, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Ou seja, já que você está dando essa desculpa de que é pesado de língua, pesado de boca, pois bem, você pode escolher então Arão para ser o teu porta-voz. Porás as palavras na boca de Arão. Eu serei com a tua boca e com a sua boca. Ou seja, Deus estaria com a boca de Arão e com a boca de Moisés, ensinando-vos o que haveis de fazer. Verso 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Você, Moisés, vai estar no lugar de Deus, falando para Arão, e ele vai ser o teu porta-voz. Verso 17 agora. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Queridos, Deus colocou na mão de Moisés a vara do poder. Antes, quando ele era um pastor de ovelhas, aquela era uma vara, um cajado simplesmente usado para pastorear as ovelhas. Mas Deus agora usou aquela vara, aquele cajado, como sendo o sinal do poder divino. Deus estava usando algo que estava na mão de Moisés. Pega, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Queridos, aqui em Êxodo capítulo 4, verso 18, diz assim: então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Finalmente Moisés aceitou o chamado de Deus e comunicou a Jetro a decisão de voltar para o Egito. Deus dá o livre-arbítrio, meu querido irmão, mas Deus não aceita um não, porque dizer um não para Deus trará sérias consequências. Isso aconteceu na vida de Rasen-Foss, o primeiro homem chamado para ser profeta antes de Ellen Gold White. Queridos, Rasen-Foss recebeu a visão de Deus e disse não. Deus insistiu com ele e ele continuou dizendo não. Deus então explicou: eu vou tirar de você a visão, vou dar para outra pessoa. E ele disse: não, eu não vou contar a visão. Finalmente Deus retirou de Rasen-Foss o dom e deu para Ellen Gold Harmon, que depois se tornou conhecida como Ellen Gold White, porque se casou com Tiago White. Rasen-Foss se sentiu um homem perdido. Ele ouviu Ellen depois relatando a visão que recebeu de Deus. E em particular ele falou para ela: esta foi a visão que Deus me deu. Ele tirou de mim e deu para você. A coroa que eu iria receber, você vai receber. E Rasen-Foss se considerou um homem perdido. Nunca mais se interessou pela palavra de Deus. Queridos, dizer não para Deus é dizer não para a salvação. Deus chama e dá o livre-arbítrio para você dizer sim ou não. Mas diga sim para Deus. As 4 desculpas dadas por Moisés
Eram objeções aparentemente lógicas, mas eram desculpas que escondiam a sua relutância em aceitar o chamado. As 3 primeiras desculpas expressam perguntas. Quem sou eu? Primeiro ele disse. Depois, quem és tu? E em terceiro, e se eles não acreditarem em mim? E a 4ª objeção, eu nunca fui eloquente. Deus reagiu trazendo uma solução poderosa e apresentando promessas motivadoras. Então Moisés fez um 5º e último apelo, pedindo diretamente: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiser enviar no meu lugar. Queridos, em resposta, Deus disse que já estava enviando o seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Por fim, Moisés cedeu em silêncio e pediu a bênção de Jetro antes de partir para o Egito. Meu querido irmão, graças a Deus, Moisés aceitou o chamado de Deus e se tornou o grande líder de Israel, o legislador, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e mais o livro de Jó. Que grande líder foi esse Moisés. Por quê? Porque ele era humilde, ele desconfiava de si mesmo. Por isso Deus pôde usá-lo poderosamente, abençoá-lo. Deus age através daqueles que se consideram fracos, frágeis, incapazes. Deus trabalha através das nossas fraquezas. Assim como Paulo disse, quando eu me sinto fraco, assim eu me torno forte, porque Deus me ajuda em minhas fraquezas. A glória é de Deus quando usa uma pessoa humilde e que aos seus próprios olhos é incapaz. A glória pertence a Deus. Deus não pode usar os fortes, Deus não pode usar os que se consideram capazes, Deus não pode usar aqueles que se acham as pessoas preparadas para a missão de Deus. Deus só pode usar os humildes. O que você precisa, meu querido irmão? Você e eu precisamos unicamente a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se reconhece fraco, frágil, Deus pode agir por seu intermédio, porque assim a glória toda será de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você se sente fraco, incapaz, então você se torna forte, porque o Espírito Santo habita em você e o habilita, e a glória é de Deus. Aleluia!